Boa noite a todos, Armindo Esgorlon aqui ao vivo. Quarta-feira, 19 horas, teremos uma live muito especial hoje, falando sobre tecnologia e inovação no setor de seguros. E eu estarei hoje aqui com o Paulo Melk, que daqui a pouquinho estará online aqui com a gente. Lembrando que esse é mais um movimento do TI Estratégica, um movimento para poder valorizar o profissional e a área de TI, que é super importante, e a gente acredita muito que hoje, no futuro, a TI vai transformar todas as áreas de um negócio. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu caro? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, rapaz? Deu um probleminha aqui, tecnologia, né, bicho? A gente não está acostumado com isso. É verdade. Tudo certo? Você me escuta bem por aí? Sim, tá ótimo. Que ótimo, Paulo. Então, seja muito bem-vindo a mais essa edição do TI Estratégica, um movimento super importante que a gente tem puxado para valorizar não só a área de TI, mas também o profissional de TI. Isso porque a gente acredita muito que a TI vai transformar todas as áreas de um negócio, né? Com certeza a gente está num momento super importante e relevante disso, tem impulsionado muito esse movimento, a relevância que o profissional e a área têm. E eu queria puxar esse bate-papo nosso, pedindo aí para você já iniciar aí, para a gente esquentar, contando um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, Paulo. Muito obrigado, Armindo. Agradeço muito o convite, né? Estou tentando ajeitar aqui o celular para ele não cair, que ele está escorregando. Se der uma escorregadinha, dá mexida aí, peço desculpa aí aos nossos colegas todos que estão nos vendo. Agradeço muito o convite para esse papo, né? Acho que é bem legal, é um projeto bem interessante de TI estratégica, onde a gente pode contar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa história, e trocar ideias, né, com quem está fazendo a diferença nesse nosso país, que é bastante rico e tem muita gente boa, interessante, né? Você pediu para contar um pouquinho da história, né? Isso, da sua trajetória. Isso. Já tem uns bons 20 anos que a gente vem falando aí de TI, vem trabalhando com a área, mas por curiosidade, eu acho que é legal curiosidade um pouco, né? A minha primeira formação não foi TI, eu fiz contabilidade. Então, é um pouco diferente de outros colegas, eu fiz contabilidade, e aí, desculpe os contadores, mas eu não achei tão interessante assim, e fui para algo mais emocionante, que é a TI. Depois eu fiz formação de análise de sistemas, e aí fiz pós-graduação, MBA em gestão estratégica de TI, né? E ao longo desse caminho a gente já passou por algumas consultorias do mercado financeiro, de serviços, e atualmente eu estou na seguradora, né? Já há 13 anos eu estou aqui na seguradora, a gente vem crescendo com o tempo. Hoje eu cuido de toda a parte de operações, entrei aqui cuidando como coordenador, mas hoje eu cuido de toda a parte de operações da companhia, que não só é a área de tecnologia, mas também uma área de negócios, né? Que é a parte de sinistro e assistência aos segurados. Então, que é bem legal, interessante também, né? E a tecnologia consegue ajudar bastante na parte operacional. Acho que no caminho a gente vai acabar conversando um pouco sobre isso, né? Com certeza. Muito legal essa trajetória, Paulo, porque realmente conectar a TI com as áreas de negócio, né, com o core da empresa, é hoje um desafio e, por outro lado, uma grande oportunidade dos líderes de TI. Como a TI tem se tornado extremamente relevante para os negócios, primeiro, sobreviverem, segundo, para criarem diferencial competitivo, existe um espaço de oportunidade aí gigante para que o líder de TI ele se torne, o líder e as equipes de TI se tornem de fato protagonistas, né, nesse impulsionamento do negócio. E é muito interessante bater um papo contigo, um profissional que lidera tanto a área de TI quanto áreas da operação, né, do core do negócio. E eu tenho certeza que vai ser um papo super bacana, trazendo e conectando muito da tecnologia, né, dentro do negócio. Eu queria iniciar aqui, falando aqui sobre um projeto, Jornada do Consumidor, né? Eu sei que você participou aí de uma iniciativa dentro da Azul Seguros,
que tinha o objetivo aí de coletar um pouco mais de informações, de dados, né, do usuário, do seu cliente, durante essa jornada do cliente, para que a empresa pudesse aprimorar mais a experiência dele e como é que a empresa se relaciona com ele. Conta um pouco para a gente aí sobre isso. Então, uma empresa de seguros é basicamente uma empresa de atendimento, né? Então, a gente é muito preocupado com a experiência do nosso cliente. Então, a gente vende uma promessa de que o cliente vai ser bem atendido quando ele precise, né? Na realidade, a percepção da compra do seguro para o cliente é basicamente ele recebe um papel, que no nosso caso já nem é mais papel, é digital, né? Mas ele recebe um documento que está aí, né? O que está por trás. Então, a grande diferença é quando ele experimenta aquilo. E é uma preocupação nossa, essa experiência, né? Toda essa jornada. E sim, a gente tem e estamos no caminho, né? A jornada não acaba nunca. Eu acho que a cada etapa que passa, você descobre um novo caminho, um novo artefato, uma nova forma de fazer. Então, quando você inicia uma jornada dessa, de melhorar a experiência do cliente, é uma jornada super gostosa que é perpétua, né? Se alguém achar que não, o projeto acaba daqui a 6 meses, não, antes, engano. Não vai acabar, eu acho que não, quando você começa um negócio desse. Então, a nossa experiência tem sido muito rica, onde a gente consegue compilar muitos dados da companhia em um ferramental só, e aí, em cima desse ferramental, você consegue botar inteligência artificial, omnicanalidade, né? Mas com um ponto de contato único. No final, tudo se interliga num ponto de contato único dentro da companhia, né? Então, hoje, uma experiência, e a gente está construindo isso, né? Como eu falei, não acabou. Um pedaço, sim, mas a gente está construindo isso, onde, independe de onde o cliente fale conosco, a gente consiga saber a história dele. Então, ele tem um atendimento único. Pessoal, efetivamente. E a gente tem evoluído robôs, para você ter uma ideia. A gente demorou bastante. Estou evoluindo aqui. Demorou bastante a gente evoluir com alguns tipos de robôs, principalmente voz, né? Onde a gente queria um atendimento humanizado. Porque é muito ruim e a gente tem experiências aí, nós somos consumidores de vários serviços. Então a gente tem experiência. Aí que você atende, você é mais um. No call center, que a PA quer correr, né? Seja ela chat, telefone, o que seja, a PA quer correr para poder cumprir meta e sair da frente próximo, né? Porque a fila está grande. Então, isso não é uma experiência que a gente acredita, né? A gente acredita numa experiência única para o cliente com atendimento personalizado. E aí a gente está nessa jornada de transformação, onde a gente consegue diminuir volume de papel, diminuir burocracia e dar esse atendimento personalizado para o nosso cliente. Tá? E aí sim, plataformas em nuvem, onde a gente não consegue, não precisa, não depende de estrutura física, né? Claro que a nuvem está em algum lugar, né? Mas a gente não depende de estrutura física, se preocupar hoje com data center para isso poder acontecer. Ainda mais nesse momento hoje que a gente está vivendo, que aconteceu para todo mundo, para o mundo inteiro. Quem está mais avançado nesse tipo de plataforma, nesse tipo de projeto, acredito eu que teve uma vantagem, doeu menos a virada. Quem fala que não doeu a virada, tem alguma questão, né? Doeu, de alguma forma doeu, né? Para uns mais, para outros menos, mas ajudou bastante, pode dizer, ajudou bastante nesse caminho, nessa jornada de virada para o dígito e da omnicanalidade, que é uma coisa que a gente acredita bastante, eu acredito bastante também nisso, é onde o cliente que decide por onde ele quer falar, né? Não é a gente. Então, e não só no mercado de seguros, mas qualquer tipo de mercado, o cliente tem que decidir. A empresa não pode fazer o cliente refém, não, só pode falar por aqui. Não, assim, o cliente decide por onde ele quer, a não ser que você tenha algum produto específico, mas normalmente é o cliente que deveria decidir. A experiência tem sido muito valorizada, né, Paulo? Experiência do cliente, a conveniência, como é que ele interage com as marcas tem sido super, super valorizado pelo próprio consumidor. Sim,
é o que a gente falou no início aqui, né? O seguro é uma experiência. Na verdade, ele vai ver o valor que ele pagou efetivo quando ele precisar, da experiência dele. Então, não é a compra. O momento da compra, ok. Né? Também é legal, mas ele faz através de um corretor de seguros, normalmente, que é uma peça extremamente importante para a gente. Né? A companhia cresceu bastante com o corretor de seguros, é um parceiro muito estratégico para nós, como empresa. Mas no momento do uso, que é no momento do sinistro, no momento da assistência, ou de uma dúvida, que ele precisa tirar uma segunda via de boleto, uma coisa assim, isso vai fazer diferença para ele, para o cliente. E sim, tem matérias e tem profissionais agora que são especialistas nisso, né? Customer Experience, Groove, Success Client, agora apareceram várias profissões focadas em crescer a experiência e melhorar a experiência do cliente. E é verdade, o mindset é diferente. Não adianta pegar o cara que está acostumado no dia a dia no operacional e fazer, não, agora você vai cuidar de melhorar a experiência do cliente. No início ele vai dar rateado, pode até ser que ele tenha potencial, mas no início ele vai dar rateado. E com potencial ele sai do outro lado, mas o mindset é outro de quem está com essa profissão. Legal demais. Paulo, o mundo inteiro, né, ele reconhece, valoriza uma área, uma região dos Estados Unidos, na verdade, chamada de Vale do Silício, como uma região que respira inovação, respira muita tecnologia também, e que dali nasce diversas novas ideias que vão impactar e influenciar o mundo todo, né? E você teve a oportunidade, em 2018, fazer uma jornada aí para o Vale do Silício. E como é que foi essa experiência? O que você viu lá? O que você trouxe de lá? Como é que isso, de alguma forma, né, agregou de valor aí para a Azul Seguros? Conta um pouco para a gente dessa experiência sua. Legal. Vamos lá. Eu fui para lá e eu fui de férias, né? Engraçado. Essa história é curiosa. Porque eu fui e eu não fui numa de fazer aquelas imersões que todo mundo vai lá, contrata. Tem empresas especializadas nisso. Né? Não preciso citar nenhumas aqui, só se entrar na internet vai ter um monte. Vai lá, contrata viagem para o Vale, imersão no Vale, conheça o Vale em 5 dias, aqueles papos de... Não foi isso. Eu combinei na empresa de tirar férias, falei, preciso de 30 dias. E combinei em casa também com a cliente sentimental, né, bicho? E falei, vou 30 dias, porque eu fui sozinho para lá. Vou 30 dias, tirar férias. Mas com que objetivo? O objetivo de conhecer tecnologia? Não. Porque tecnologia, qualquer um com dinheiro compra tecnologia. Né? Você vai lá, então, não é isso. Eu fui com o objetivo de conhecer, entender o mindset que rola lá, né? Que é completamente diferente. Então, isso foi em 2018, tem 2 anos, tem exatamente 2 anos. Agora em agosto, foi agosto. Então, e o que eu vi lá? Eu cheguei e aí não tinha nada agendado, não sabia direito como é que era, porque eu peguei umas dicas por aqui. Então, mais uma vez, eu não fui com equipe, não fui com missão, não fui com nada, fui sozinho mesmo. Cheguei lá, conversa com um, conversa com outro, e aí contatos meus aqui do Brasil sabiam que eu estava lá e fizeram contatos com seus contatos lá. E falou assim, putz, o PC tá aí, quer falar com ele tá querendo conhecer o mindset, como é que funciona. E aí assim foi. E na verdade, o grande diferencial do mindset que está lá é um mindset progressivo, que é um ajuda o outro o tempo todo. O tempo todo. E foi uma surpresa extremamente grata. Porque eu cheguei sem efetivamente conhecer ninguém. Efetivamente conhecer, não, mas eu tinha os contatos, que você troca as informações, mas eu não conhecia ninguém. E cheguei lá, fui recebido de portas abertas. E me abriram empresas, eu visitei diversas empresas, grandes que estão aqui no mercado normal. Visitei Salesforce, visitei Google, visitei Facebook, assim, de pessoas que trabalham lá, que não me conheciam, me receberam, serve sinal, fui visitar o centro de inovação dos caras. Então, assim, empresas que estavam lá, que não me conheciam, mas me receberam de portas abertas. Eu falei, vem aqui. E nosso papo não foi de tecnologia, eles não foram me apresentar a tecnologia dele. Porque tecnologia eu vou aqui, tem escritório aqui no Brasil, né? Mas eles foram me mostrar como é que é o ambiente deles. Para você ter ideia, teve uma empresa
que me abriu o coworker dele e falou assim, cara, você vai ficar aqui até quando? Ele falou, vou ficar até tal data. Ele falou, cara, tô liberando aqui, o cara entrou na hora, no Note ali. Falou, tô liberando aqui sua entrada aqui para você usar meu coworker o tempo que você quiser. Até a sua volta para o Brasil. Você vê. Você imagina isso acontecer no Brasil? Eu na época que o Brasil era muito mais fechado, não parece, mas em 2 anos mudou muito o Brasil, tá? Mas o Com Brasil era muito mais certeza. fechado. Eu não imagino isso acontecer no Brasil, né? Eu participei de cursos na Google que é de graça, aonde me botaram de graça, o curso era pago, me botaram de graça. Não, o Paulo lá do Brasil está aqui querendo conhecer a gente, vem aqui fazer um curso. Os caras, um curso sim de mindset de transformação digital, onde eu aprendi. Na época se falava muito aqui de pivotar a solução, né? O cara lá tá anos-luz, o cara fala isso o tempo todo, bicho. Eu falo, não. Então, foi um exercício até interessante, que era, a gente tinha que passar uma bola separou a sala em 3 grupos, então a gente tinha que passar uma bola de beisebol, de um lado para o outro, o cara botava uma cartolina no meio com um buraco embaixo. E a gente passava a bola de um lado para o outro sem encostar na bola. Tinha que passar sem encostar na bola. Em 30 segundos, quem passasse mais vezes de um lado para o outro ganhava. O que é legal, e aí é legal a experiência. O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro eu falei assim, como que o nosso mindset, né? Como que eu vou passar a bola para o outro lado sem encostar na bola? Primeira coisa que ele falou, calma. A regra é simples. Você tem que passar para o outro lado sem encostar na bola. Mas aí começa umas experiências assim. O que é encostar na bola? Encostar na bola pode ser, a gente começou a pegar um pegador de salada e tinha uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? Começou a pegar um pegador de salada e jogar para outro lado. Aí o cara arrumou uma luva de beisebol. Pô, não tô pegando a bola, tô com a luva. E, opa, calma aí. Isso é possível? É possível. Você não está encostando na bola, pegando na bola. Opa, já começa a quebra de paradigma. E aí sim foi, né? E aí o curioso de pivotar, e aí essa história é interessante, porque eram 3 grupos, e o grupo que fez mais rápido, e eram 2 sessões, tá? Eram 2 sessões, porque você via o que o outro estava fazendo. Então era como se fosse simulando um benchmark de mercado. Todo mundo fez exercício, acabou o tempo, aí todo mundo apresentava a sua solução. Você tinha a oportunidade de errar e depois fazer de novo, né? Com a experiência do erro. É perfeito. Então, pivotar a solução. O que aconteceu? E aí ele aparece tudo, né, cara? Você para no exercício desse, é super interessante, porque o grupo que foi mais rápido e ele foi bem mais rápido do que os outros na primeira rodada, ele teve a oportunidade, ele tinha um tempo, a gente teve um tempo de 10 minutos de pivotar nossa solução. Podia reconstruir do zero ou podia evoluí-la. O primeiro grupo falou, não, para mim tá tudo bem. Ok, eu sou o melhor. Olha como é que funciona. Eu sou o melhor. E esses caras não vão conseguir me superar. Então, os outros 2 grupos, que eu fazia parte de um dos grupos que não foi tão bem na primeira rodada, a gente falou, não, calma aí, o que esse cara fez de interessante que a gente não fez? Então, nós pegamos a ideia dele, junto com o outro, pivotamos e evoluímos a ideia. E os outros 2 grupos que foram pior na primeira rodada, os outros 2 grupos foram infinitamente melhores na segunda rodada. Então, olha como é que é. E aí isso gerou uma discussão enorme depois, discussão produtiva e positiva, aonde falou, pô, calma aí. A gente correlaciona os grandes players. Fala, eu sou um grande player já. Eu não preciso, dificilmente alguém vai vir e vai conseguir crescer e evoluir mais do que eu consigo. E é o contrário. Na verdade, foi o contrário. Os pequenos olharam o grande player e falaram, como é que ele está fazendo? E não tem problema copiar e evoluir. E o mercado é assim, né? Não tem problema copiar e evoluir. Né? Uma coisa, não vou copiar um produto que tem lá a brand, a inteligência registrada, não é isso, mas a forma de fazer, né? Então, isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Né? Quando eu trouxe para cá, a gente conversando com o time, gente, vamos lá. A gente não... Vamos começar achando que a gente não sabe nada? Se a gente começar achando que a gente não sabe nada e que o outro sabe tanto quanto a gente, ou melhor, porque, cara, tem muita gente boa por tudo quanto é lugar.
Então, isso é a primeira desconstrução que é feita. Né? Calma aí, por mais que você seja o maior do mercado, você não sabe nada. Tem sempre alguém sabendo mais do que você alguma coisa. E a conjunção disso tudo é que dá o bacana do negócio. Isso eu vi muito lá o tempo todo. Vi muito o tempo todo. As grandes, a única certeza que elas têm é que elas não sabem tudo. Então, que elas estão em constante aprendizado o tempo todo. Isso é o mindset lá. E como que elas crescem? Por isso que elas compram tanta gente o tempo todo. Porque ela vê uma solução interessante, fala, pô, vem cá, vem para mim, vem para o meu business. Me ajuda a crescer. Isso é o grande diferencial do que eu percebi no Vale. E todo mundo está o tempo todo aberto a trocar ideia. Porque a gente trocando ideia, igual a gente está fazendo aqui, batendo um papo, dá um insight de alguma coisa, putz, eu poderia sair dessa outra forma, eu poderia resolver dessa outra maneira. Ou, o Paulo tem uma... Desculpa, a conversa do Paulo me inspirou com uma outra coisa, uma outra solução, uma outra ideia. Vou acionar o Paulo para tirar a ideia. Por que não? E assim vai fazendo um relacionamento e vai ajudando a cadeia como um todo. Não só... hoje eu estou no mercado seguro, né? Eu não era do mercado seguro, hoje eu estou no mercado seguro. Mas a gente pode ajudar outros mercados também, que não só de seguro. Eu digo como profissional, como conhecimento. E isso é muito do que está lá do que acontece no Vale. E quem sabe no futuro, aí faz uma parceria. Fala, a gente pode fazer uma parceria. Né? E aí sai vários business. E aí, é isso que eu vi muito lá. Né? E outra coisa que eu vi muito lá também, cara, é muito dinheiro, tem muito dinheiro sobrando. Tem muito dinheiro sobrando. Então, ajuda bastante, tá? Porque todo papo é legal, de mindset, cara, mas o dinheiro tá sobrando lá. Então os caras botam dinheiro mesmo para torrar para ver que uma hora que sai o negócio acerta, tá? Uhum. Tem muita rodada de startup, o tempo todo tem ferramentas que você baixa por aplicativo. Se você quiser ir uma rodada de startup toda noite, você vai, né? E algumas com bebida e comida liberada, outras você tem que até pagar para entrar. Mas acho que você paga para entrar são as mais interessantes, são startups mais maduras. Mas paga $10, $20. Isso tem o tempo todo. Então, isso também faz diferença, bicho. O dinheiro sobrando faz diferença bastante. Com certeza. Com Mas certeza. eu formei muitos amigos lá, que eu tenho contatos até hoje, né? E que me ajudam com dúvidas. Cara, o que está acontecendo aí disso? Os caras... E a gente se fala. É super interessante, né? E voltei todo animado, né, cara? Incrível, Paulo. Eu fiquei até meio arrepiado aqui de te escutar falando isso, né? Porque é o desaprender para aprender todos os dias, né? Todos os dias você tem que se desafiar a ser a sua melhor versão do que você foi ontem, né? E isso é muito legal, ao mesmo tempo que é um pouco desafiador, até desesperador, por outro lado é extremamente motivante, né? Te dá assim, bicho, a gente precisa construir hoje algo novo que a gente não construiu até ontem, né? E aí as coisas começam a evoluir e grandes empresas, naturalmente, que fazem isso, estão liderando os mercados em que estão atuando naturalmente, né? Com certeza. Você falou tudo, porque é desconstruir para construir o tempo todo. O tempo todo. Você se botar à prova... Será? A gente acha que está tudo bem. Não acaba. São coisas que não acabam nunca. Né? Se você achar que acabou, tem uma coisa errada. Não acaba nunca. Com certeza. Com certeza, e o momento que a gente viveu do início da pandemia, do isolamento, mostrou muito disso, né? Muitas empresas demoraram muito a ativar ali o bicho. Precisamos aqui pensar em coisas novas, por mais que o mercado dela pudesse não ser tão afetado assim, como foi óbvio para muitos mercados, mas o que a gente vai começar a fazer de diferente aqui para agregar valor para aquilo que a gente já conquistou em termos de ativo, né? E também para a gente poder pensar aqui em oportunidades da crise, por que não? Não é só uma coisa que vai ofender o negócio. Tem várias oportunidades que surgem e a gente precisa ativar um modelo criativo aí para a gente conseguir sair da inércia, né? É verdade. E muitas vezes as pessoas pensam como inovação, e aí tem os ícones, né? Tipo, agora está muito, muito em voga o Elon Musk, a Tesla está bombando, SpaceX está bombando. É o Tony Stark da vida real, né? Vamos dizer assim. Mas inovação não é só isso, né? Então, assim, a grande maioria da inovação não é o Elon Musk. A grande maioria da inovação é o dia a dia, né?
É você fazer diferente. Só de você não pegar o mesmo caminho para ir trabalhar, você está inovando. Você pode ver alguma coisa diferente no caminho, inspirar, pensar, criar. Isso é um tipo de inovação. O pessoal acha que inovação é, não, vamos criar, vamos fazer um foguete que vai à Lua. Puta, é legal, realmente. A Mas isso inovação é. disruptiva, né? Isso é 0,000 nada do que o povo está inovando por aí, né? E aí sim, as grandes inovações que você vê pelo mundo são feitas na escassez, né? Porque inovar com muito dinheiro é bem mais fácil, né? Você bota dinheiro, bota gente, contrata o melhor cara, e aí vambora. Na verdade, ele é fácil desperdiçar dinheiro, né? Quando você tem muito dinheiro para inovar, você desperdiça muito dinheiro. Verdade. Pode ser uma coisa fantástica, mas não necessariamente vai sair, né? Mas quando você tem escassez, é onde tem maior capacidade de inovação. Você tem que sair do outro lado, como é que você faz, né? E é onde tem as grandes ideias. Então, você vê exemplos aí do mundo, né? Nescafé, Nutella, exemplos que você vê que o cara faz. A Nutella, exemplo, sabe que o cara tinha que economizar, né? Então, assim, o cacau era caro, eu tenho que economizar de alguma forma, eu tenho que continuar vendendo, eu tenho que economizar de alguma forma. Como eu faço um bolo com cacau? O cara dá uma misturada, ela saiu a Nutella. Cara, hoje todo mundo é maravilhoso. E hoje não é tão barato assim, Nutella. Né? Então, mas é maravilhoso. Todo mundo é apaixonado por Nutella. Tem 2 filhos e os filhos são loucos por Nutella. Bicho. Então, tem que até guardar aqui, dar uma escondida em casa Nutella. Mas é um pouco disso. É na escassez que você vê as grandes inovações do mundo, né? Mas é isso. E é o dia a dia, né? Inovar todo dia. É 99% de suor e 1% de inspiração, né? Eu acho É que muita disciplina também, né? é disciplina o tempo todo. É muita Resiliência, disciplina. né? E resiliência, né, cara? Eu acho que todo empresário, e você cuida de uma empresa, né? Eu acho que todo empresário é um grande inovador. Né? Só de você estar sendo empresário no Brasil é um grande inovador. É se reinventar todo dia, o dia inteiro, né? Então, e é o que você falou, disciplina e resiliência. Porque você vai tomar muito mais pancada do que aplausos, né? Mas o caminho é árduo. Mas se você está seguro e sabendo o que você quer, com certeza você chega lá. Uma hora ou outra você vai chegar. Com Basta, certeza. basta Uma linha manter de o plano. pensamento, PC, uma Desculpa, linha fala de aí. pensamento também que eu aprendi com alguns mentores já mais consolidados, inovadores e tal, é você sempre pensar que o seu negócio ele vai morrer amanhã, né? E aí, o que você vai fazer hoje para matar o seu negócio? Porque você tem certeza que seu negócio vai morrer. Então, como é que você pode... E o seu negócio você lidera, né, uma área, tem responsabilidades, você lidera um negócio dentro de um negócio. Então, esse negócio que você lidera, ele vai morrer. Então, como é que você ajuda a matar o seu negócio criando algo novo? E esse exercício, essa disciplina de você estar o tempo todo pensando, né, como é que você vai para frente, você cria, inova e tal, é que faz realmente os negócios eles começarem a se diferenciar, né? Isso é bem interessante. Perfeito, você está perfeito. Porque sim, eu lidero, eu converso isso com o time, tá? Principalmente os que estão mais próximos. Fala, gente, vamos lá. O que a gente tem que fazer diferente? Como é que a gente tem que ser mais rápido, com mais qualidade? Não pode largar de mão a qualidade, porque até quando você chega num patamar, dificulta, né? Porque enquanto você está crescendo, legal, não é que tá fácil, mas vem, as coisas acontecem, você nem vai percebendo, você entra numa embriaguez de crescimento que você nem vai percebendo. Mas É o chega um vento momento. soprando a favor, né? Oi? Ah, desculpa. O vento soprando a favor, né? Perfeito, perfeito. Tá soprando a favor, você vai numa linha que você nem percebe. Mas chega um momento que eu vou, opa, calma aí, começa a ficar mais difícil, né? A vela começa a ficar maior e começa a ter menos vento, né? Então, fica difícil, mas você não pode perder. Você falou, opa, calma aí, tá na hora de reinventar, tá na hora de procurar outros ventos. E isso é difícil, nem todo mundo tem esse modelo mental, esse mindset.
né? E eu gosto muito de exemplificar, quando você fala de um mindset progressivo, que é um pouco disso, né? Mindset progressivo o tempo todo, é quando você fala de uma criança, né? Um bebê ou uma criança. Todos nós nascemos com um mindset progressivo. Todos nós, 100% da população, dos seres humanos, né, nasceram com um mindset progressivo. Com o caminho, com a nossa história, a gente vai mudando isso. Dependendo de umas pancadas da vida que a gente toma, a gente vai mudando e tal. Agora, você imagina um bebê é incansável, por natureza, ele tem que aprender a andar, por natureza, ele tem que aprender a comer, por natureza, ele tem que aprender a falar. Todo dia ele tem um aprendizado novo. Ele é incansável. Agora, e com o tempo a gente vai esquecendo disso, né? Que nós fomos bebês, a gente já passou por isso. Vai estabilizando, né? Vai estabilizando. E a gente acha que tá mandando, e não tá mandando nada, bicho. Primeira coisa, a gente sabe que a gente... Primeira coisa, acorda todo dia e fala assim, tá bom, o que eu vou aprender de novo hoje? Esse deveria ser... Sabedoria tá na infância. Temos aqui um pequeno probleminha de conexão. Paulo, acho que voltou. Voltou. Deu uma travada aqui. Tecnologia, sabe como é que é, né? Faz parte. Mas tá falando. Não, mas legal demais. Infância, né? Isso, sem dúvida. Eu tenho filhos e eu aprendo muito com eles, assim, né? A forma com que eles tiram barreiras limitantes e eles estão sempre dispostos a se arriscar e aprender, e o tanto que eles amadurecem e evoluem rapidamente com isso, né? Observar isso te traz de volta isso que você já vivenciou e te possibilita, assim, por que não isso, né? E a gente consegue avançar nesse aspecto. Exatamente. Até os filhos, eu tenho um mais espoleto, menorzinho, ele até avançado e progressivo demais, às vezes. E é justamente isso, né? Porque vai sem medo, né? A gente que bota a criança limitante. Nós que botamos a criança limitante. E é isso mesmo. Muito bom. Bom, você falou aí de alguns exemplos aí de marcas importantes, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria puxar um pouquinho esse aprendizado que você trouxe lá do Vale. Eu sei que você escreveu um artigo sobre soft skills, eu tenho certeza que muito do que você colocou ali em termos da sua experiência, prática e tal, veio também dessa experiência do Vale. Eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que é soft skill, porque muita gente pode não conhecer a terminologia, e segundo, o que você acredita que sejam esses comportamentos, posturas e tal, que um profissional, de uma forma geral, e principalmente um profissional de TI, eles devem ter para almejar sucesso na sua carreira. Legal. Acho que soft skill é o que... hard skill é o que a gente chuta, soft skill é o que a gente xinga, né? Então, só para brincar aqui, na verdade, o soft skill é o que está com a pessoa, né? Não é o conhecimento que ela adquiriu de faculdade, de MBA, de graduação, técnico, curso técnico, né? É o que você aprende na sua vida, quem você é. As características da pessoa, né? São as características. Então, porque o que eu vi, e eu acho que o soft skill vai mudando, isso é engraçado, porque você vê, até ultimamente menos, mas você via muita matéria, assim, soft skills, vencedores. Depende, né? Hoje estamos na vida, tudo depende. Eu acho que depende da empresa que você está, depende do cargo que você está, da posição que você está, do país que você está. Porque, às vezes, uma pessoa super bem conceituada, super reconhecida numa empresa e numa posição, ela muda de posição, às vezes, dentro da mesma empresa e acabou. Né? Aquela pessoa não performa mais. Né? Ou vai para outra empresa e também não performa. E ok, não é um problema. Né? É um problema de encaixar isso. Eu vejo isso acontecendo, a gente falou, já tem bastante tempo, até como gestor, já nem sei, devo ter uns 18 anos aí, gerindo pessoas, você vê isso muito acontecer. Né? Então, o que eu vi
bastante soft skill, que tem muito lá no Vale e que está atualizado, é muito atual. E eu vejo os profissionais que têm esse tipo de perfil performando bem, independente de onde esteja, né? Sim, a pessoa com disposição de crescer, o cara fala, não, vamos, dou um desafio, cara, puto top, vamos embora. O cara não quer nem saber, né? Vai para dentro, vamos embora. Acho que isso é essencial hoje em dia, em vez de ficar botando barreiras, né? Porque tem muita gente falando, não, vamos fazer tal projeto? Ah, não, mas calma aí, ó. Já pensou nisso, já pensou naquilo, já pensou. O cara bota mais barreiras, não, não quero mais fazer nada, desisto. Né? Não, um pouco ao contrário, né? Escutativa, super interessante. Né? Para. Você não sabe, vamos lembrar, você não sabe tudo. Você, né, pessoa, opa, não sabe tudo. Primeira regra do dia, eu não sei tudo. O que eu vou aprender hoje? Então, o colega está falando alguma questão, ele pode ser super interessante a colaboração dele. Por mais que às vezes esteja fora do contexto. A escutativa é importante. Capacidade de aprendizado é importante. Empatia, super importante. Se colocar no lugar do outro. Ter um bom relacionamento. Empatia não é gostar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Por que ele está falando aquilo? O que ele está sentindo naquele momento? É interessante. Como é que você vai formar um time se você não tem empatia com o seu time? Não está sabendo, não está olhando. E o próprio time, né? Se ele não tem empatia com o próprio gestor dele ou com os colegas de trabalho, ele não vai conseguir trabalhar em conjunto. As melhores soluções e os melhores times são que trabalham em conjunto. A solução não é de um só. Não tem salvador da pátria, não tem herói. Não tem herói. Tenha o time trabalhando em conjunto. Aí sim. Esse é o time vencedor. Não tem. Ninguém ganha campeonato sozinho, né? Ninguém ganha campeonato sozinho. Então, cada um jogando bem na sua função e na sua posição faz um time vencedor. E no caminho, você vai ter aquele cara que não está jogando tão bem na função e tal, você vai dando ajuda, levanta. E tem momentos que não, mas toma-se outro caminho. Mas esses são soft skills que eu percebo que são mais... e aí depende da função. A mim, tanto faz. São soft skills que vão fazer diferença no profissional hoje. Assim, se a gente estiver tendo esse papo daqui a algum tempo, acredito que mudem. Né? E é saudável que mudem. Por quê? As companhias, a sociedade, as soluções vão pedir outros soft skills, outras características, outras habilidades. E que bom. Significa que a população e a humanidade está evoluindo, né? Se a gente tivesse conversando há 50 anos atrás, o era outro. Primeiro que a gente não estava conversando aqui, né? Então, assim, não vou nem a 50, vamos falar 10 anos atrás, aí, a gente não estava aqui. Então, hoje já são outros soft skills. Acho que existe essa... Então, respondendo sua pergunta mais diretamente, né? São esses aqui: disponibilidade para crescer, capacidade de aprendizado, empatia, bom relacionamento, que vão ter... e flexibilidade, né? É super importante, eu estaria esquecendo. Mas flexibilidade. Isso é o que eu acredito hoje, 2020. Se me perguntar 2021, pode ser que eu mude. A gente vai aprendendo. Legal Desculpa demais. te interromper. Desculpa te favor. mas mudar não é vergonha, não. Eu acho que mudar é ótimo, porque você reconhece, fala assim, puta, eu não estava da melhor maneira. Eu estou precisando mudar. E legal, que bom. Reconhecer. É isso. Desculpa, vai lá. Muito bom. Não, se deixar eu falar aqui direto, cara. Se deixar falando É aqui, isso aí. É isso aí. Vambora. Eu simpatizo muito com a questão do estar aberto ao desafio, né? Vambora e tal. E de novo, né? Eu aprendo muito com os meus filhos e filho, né? Você sabe muito bem que não existe limitação. Ele quer um negócio e você fala assim, mas isso. Aí você põe a limitação. Ele fala assim, não, mas vamos fazer isso então, mas isso não tem, então vamos construir. E aí ele está sempre aberto a tomar desafio, vamos para cima e vamos fazer. E isso naturalmente te traz o aprendizado, né? Te permite experimentar, você vai errar, vai cair, mas você vai se levantar e vai fazer a coisa acontecer, e isso vai te tornar um profissional, uma pessoa sempre melhor, dia após dia. Perfeito. Filho é excelente exemplo, porque não é a palavra que não existe, né? Não existe de jeito nenhum. Não é a palavra que não existe no dicionário, ele não entende por que não. Por que não? Né? E isso que eu acho que quando a gente fala dessa disposição em crescer,
quando a gente dá um desafio para o time? Não. Por que não? Vamos embora. Vamos fazer. Né? É claro que tudo tem um limite, né? Então, assim, vamos lá. Tem capacidade produtiva. Então, senão a gente acha que tudo bonitinho. Não, tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, assim, galera, vamos fazer 10 projetos quando só cabe 5? Não. Mas aí é bom senso. É outro problema. É verdade. Ô, PC, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Costa, eu vou antecipar aqui, acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ele pergunta aqui sobre a questão do ambiente físico, e acho que tem muito mais a ver com o formato, né? Ajuda a proporcionar essa mudança de mindset criativo, inovador e tal, à disposição do ambiente físico? Sim, eu acho que sim, eu acho que ajuda. Sentar, conviver, né? Então, agora, é legal, esse papo do ambiente físico é interessante. Porque quando você vai na Googleização, se você vai na Google, quem já teve a oportunidade de ir e tal, é super interessante, é tudo colorido, bicicleta para você poder andar, carro que você pode pegar lá, fica ligado na tomada o tempo todo, é de graça. É super legal. Tem bicicleta que tem 12 pessoas na bicicleta, pedalam junto e faz reunião de bicicleta. Eu vi andando, interessantíssimo. Mas, sim, isso ajuda. Só que as pessoas têm que estar preparadas para aquilo, né? Então, eu percebo, e aí é uma questão que preocupa, que você pega uma empresa tradicional e pega ela e bota ela tudo colorido no dia seguinte. Vamos fazer uma obra. Vamos inovar. Aí a inovação bota tudo colorido, com puff, pronto, inovamos. Opa, calma aí. É um choque cultural, né? Porque as pessoas que estão acostumadas a trabalhar num ambiente mais formal, vamos dizer assim, mais sóbrio, vamos dizer assim, não significa que não inovam, né? Mas quando você pega e dá uma mudança muito forte, 180, sai de um lado para outro, pô, calma aí, dá um choque. A galera fala, e agora? Pode tudo? Inovar não é anarquia, né? Não é pode tudo. Né? Então, assim, eu acho que sim, ajuda, né? A inspirar, ajuda. Muitas vezes você está com aquela solução na cabeça, você não consegue sair do outro lado. E você parar e tomar um café, sentar no puff e ver outra coisa, sei lá, aí tem muita gente jogando totó, aí cada empresa tem sua questão, mas não precisa ter um totó, né? Só de você parar e ir para um ambiente diferente que daquele que está ali na frente do computador, na frente da sala de reunião, isso já faz a diferença? Faz. Parece que você mudou de empresa, né? Parece que você mudou de ambiente. Isso faz diferença? Faz. Né? Mas aí é o calibre que eu acho que é o calibre que também diferencia. Não, agora vira tudo desse ambiente novo. Se você sai de 0 para 80, eu acho que é demais. Né? Dá um choque cultural. Você tem que ir preparando o time, preparando as equipes para isso. Tem equipes que estão mais avançadas, tem equipes que estão menos avançadas. Mas quando você está falando de uma empresa como um todo, tem que ter esse cuidado. Porque no final, tudo são pessoas, bicho. Não é tecnologia. A gente não está falando de tecnologia. A gente está falando de pessoas. Né? E aí, pessoas, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente movimenta muito, chacoalha muito as pessoas, né? Pode dar um efeito reverso. Né? Meu Deus, agora eu não sou capaz de estar nessa empresa nova. Tem que pensar isso também. É verdade, é verdade. E aí você me dá até um gancho aqui para poder falar sobre a famosa frase do Peter Drucker, né? Que a cultura come, né, a estratégia no café da manhã. Então não adianta você montar um escritório super bacana, falar agora nossa estratégia é inovar, sendo que a cultura, que é o que alinha as pessoas, né, ao redor de um desafio, ela é uma cultura que não é inovadora, ela não tem elementos, né, que estimulem a inovação. E aí entra uma crença que eu tenho muito na possibilidade que a gente tem de ajustar muito a cultura para introduzir elementos que possam fazer com que as pessoas possam inovar mais, e aí você vem naturalmente com ambiente físico, com várias outras questões ali para poder tornar a empresa uma empresa inovadora. Perfeito, perfeito. Isso aí. É junto, né? Tem que cuidar das pessoas. Você imagina a pessoa que está, sei lá, 10 anos trabalhando de um jeito, falando, agora você vai mudar, sendo mais assim, você é inovador. O cara não acorda segunda-feira inovador. Entendeu? Não tem jeito. Não acorda. Então, você tem que um trabalho muito forte. Isso, exatamente. Muito legal.
Mas que bom a Muito pergunta bom. aí, quem tiver aí, faça perguntas que a gente responde por aqui, né? Exatamente. E aí você começou a falar sobre grandes marcas, deu exemplo da Nutella e tal, tem outras grandes marcas que nasceram em crises, né? Crises como essa que a gente está vivendo hoje, né? Do Covid, do isolamento. Fala um pouco mais dessa reflexão que você trouxe, dessa experiência dessas marcas aí para gente. Então, a gente estava falando, elas, na verdade, elas não nasceram, tirando marcas como, por exemplo, o Airbnb, o Uber, que nasceu sim de uma crise grande, dois donos que o que eu faço agora? E tiveram essas ideias, né? E a Airbnb é uma situação bem diferente agora que na pandemia o cara faliu também, né? Então, do jeito que ele criou, cresceu, ele valia mais do que um Hilton. Você tem um hotel, sem ter um hotel, o cara valia mais do que a rede Hilton, que tem milhares de hotéis. Ele também não virou pó. É luz e sombra. Tudo na vida, luz e sombra, né? Mas deu tempo, eu acho que deu para ele guardar dinheiro suficiente nesse período aí dele, né? Para fazer outra solução, não tenho dúvida. Mas poucas empresas, não vê a empresa nascendo de uma coisa dessa. Você vê soluções de empresas já existentes, soluções que são criadas em momentos de crise. Perfeito. E aí sim, quando você está falando aqui de Nescafé, de Nutella, que a gente falou dos exemplos, são exemplos que eu gosto, porque era um Nescafé, não sei se todos conhecem, mas tem até lá no que eu escrevi, né? Na história, era o café que era jogado fora, né? Porque ele não conseguia vender. Então, como que ele faz para guardar mais tempo aquele café? É um desafio legal, interessante. Galera, estamos perdendo muito dinheiro. Como é que a gente faz para guardar esse café? Não foi criada uma empresa nova. Depois fez um brand diferente para poder criar outro business. Mas vamos transformar isso em pó, né? Que a gente consegue botar produto químico e preserva mais. Puta, legal. E hoje vende pra caramba. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, um pouco de só de pegar um caminho diferente, você está inovando. Né? Exatamente. Eu acho que então, dessas empresas, dessas inovações da história, eu acho que primeiro é muito da escassez. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Um pouco do que a gente está vivendo agora, de pandemia. Enquanto sim, é muito ruim, muitas empresas estão quebrando, e tá uma crise absurda mundial, tem muitas nascendo. Tem muitas que estão se reinventando. Né? Tem muitas que estão fazendo lives, que estão movimentando. E antes não, porque você está no dia a dia na roda girando, você nem para olhar para o lado. Eu acho que as maiores inovações que perpetuam, né? Que perpetuam, vêm de escassez. A humanidade conta isso. A humanidade conta isso. Quando a gente falou do Nescafé, da Nutella é um outro que a gente já falou um pouco mais cedo, hoje. Então, você tem uma certa escassez, você precisa dar um jeito de fazer alguma outra forma diferente. A sua empresa viver, você sobreviver. E aí, o que você faz? Né? A gente viu muitos exemplos de restaurantes que eram tradicionalíssimos. Agora os caras não entregam. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é inovação. Entregar não é inovação. Mas para o cara não tem estrutura para entregar. Para o cara é uma grande inovação. E aí ele pode criar, estou piramidando aqui, ele pode criar produto só para entrega. Isso é um grande sucesso. Ele pode criar um produto novo que só funciona na entrega. Que ótimo. E ele vai virar um grande sucesso. Então, quando a gente fala de empresas que se reinventaram e cresceram, eu acredito bastante nisso. E não tenho dúvida que daqui a um ano, dois, Nescafé demorou 7 anos para efetivamente virar um produto, tá? Só para gente... Tudo bem que foi 1900 e bolinha, mas com certeza daqui a um ano, se a gente marcar aqui um papo aqui, vou botar na nossa agenda, daqui a um ano marcar um papo, a gente vai estar falando de coisas que apareceram nesse um ano que a gente não está vendo agora, elas estão acontecendo, né? Agora a gente não está vendo. Mas daqui a um ano fala, putz, essa aqui despontou. Essa aqui despontou. A gente fala muito de unicórnios e no Brasil, eu vi essa matéria, vi essa notícia hoje. No mundo, o Brasil é o terceiro país no mundo com maior quantidade de unicórnios que saíram no último ano. O povo está se virando.
Então, no mundo, primeiro é China, segundo Estados Unidos e terceiro Brasil. Pô, a gente está falando de China, dinheiro pra caramba, ok? Não tem limitação, tem limitação legal lá do governo, mas se tá com o governo junto, vambora, ok? Estados Unidos, não falta dinheiro, bicho. Não falta dinheiro, sim, dinheiro e lá é o contrário. Lá é o contrário. O patinete foi isso. Quando eu estava lá, foi quando a empresa de patinete aqui no Brasil, que eu esqueci o nome, foi barrada lá em São Francisco. Por que foi barrada? Botou dinheiro, começou todo mundo a usar o patinete na rua pra caramba, né? Depois eles foram discutir na prefeitura se liberava ou não. Então eles experimentaram antes. Aqui no Brasil, quando começou o patinete, o que é? Pelo menos aqui no Rio, o que era? Não, a Assembleia começou a falar, não, lei para os caras. Não, eles têm que cumprir a lei para poder funcionar. Porra, não deixa o cara experimentar, bicho. Então, assim, ao contrário, o mindset é outro. Assim, bota a lei, quer começar a tarifar o cara. Como é que o cara quer inovar assim? Ele nem experimenta, ele tem que experimentar o business dele. E lá nos Estados Unidos é diferente. E o cara experimenta o business, né? Combina com o governo, fala, deixa eu experimentar o governo, experimenta aí. Depois o governo vem taxando, vem vendo como é que eu taxo esse cara, como é que eu. Que regras eu imponho. E aí eles chamaram a população e falaram assim: e aí, que regras nós botamos? São Francisco, isso, eu vivi isso em São Francisco. Eu perguntei isso e que regras eu ponho para esses caras do patinete aqui? E a população falou assim: não. Testada, né? A ideia já foi testada, foi validada, já tem o negócio. Perfeito. E isso eu não estou falando de 2, 3 meses, tá? Estou falando, acho que se não me engano, foi 1 ano e meio, 2 anos. Os caras ficaram rodando lá. E aí a população decidiu que em São Francisco eles não poderiam rodar, porque estavam causando mais acidente do que benefício para a população. Ok, mas e fora da cidade, eles puderam rodar, à vontade. E tem lá. Então, e aí sim, botaram regras, criaram regras, etc. Mas aí já está um business maduro. Né? E eu acredito muito nisso. E aí, mas voltando lá no papo dos unicórnios brasileiros, os caras são extremamente guerreiros e extremamente vencedores. Ser o terceiro país no mundo com o maior número de unicórnios que nasceram, foram 5 que nasceram no último ano, cara, isso é um feito absurdamente nobre, né? E de tirar o chapéu para esses caras. Muito legal, Patrícia. Isso, vamos embora. Bom, eu queria falar aqui, evoluir nosso papo, trazer o mercado de seguros para essa conversa e te perguntar assim, como é que você imagina o futuro? É quase que uma sessão de maionese aqui, né? Como é que você imagina o futuro desse mercado e principalmente sendo impactado, transformado pela tecnologia? Eu já introduzindo, né? Já tive diversas discussões disso, por exemplo, né? Se a gente pudesse alugar um carro, dirigir um carro, e a gente tivesse a cotação do seguro baseado nas minhas características, porque hoje é meio que nivelado, né? Você tem ali a faixa etária, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, como é que você cuida do carro de uma forma geral. Mas eu tenho diversas outras características, e muitas dessas características, inclusive, são momentâneas, pontuais. Eu posso estar dirigindo naquele momento e a cotação, de repente, do meu seguro está mais ou menos. Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê esse assunto aqui? Se já é uma viagem completa ou se já existe alguma coisa nessa direção? Conta um pouco para nós dessa experiência. Legal, Armindo. Vamos lá. Eu acredito que sim, cada vez mais os produtos, e aí não só seguro, mas sim, se a gente está perguntando de seguro, mas os produtos vão estar muito mais tailor-made. Porque a personalização que vai fazer diferença, que vai fazer você se reconhecer no produto que você compra. Isso é o diferencial. A gente estava falando mais cedo um pouco de atendimento. A evolução do atendimento, e já é um pouco disso, né? E a evolução do atendimento é criar um produto para você, que é diferente do que para mim, que é diferente do que para o João, para o José, para a Maria. Então, eu acho que vai evoluir nesse caminho. Tem uma questão, sim, de tecnologia, aonde fica difícil, tem muita zona de sombra, né? Então, tem muita zona de sombra no Brasil, então isso ganharia uma alavanca muito forte. Quando a gente está falando do carro autônomo,
mas eu acho que dificilmente, vou arriscar aqui dificilmente a gente tem nas próximas décadas no Brasil, vou falar de década, no Brasil o carro autônomo funcionando. Né? Porque o Brasil, filho, não é para amador, né? Então, dificilmente. Eu tenho um amigo que tem um Tesla nos Estados Unidos. Então, e aí, como é que é? O Tesla sabe onde está o buraco. Mas, e ele vai trabalhar e volta todo dia de carro, trabalhando, não vai dirigindo. Né? E ele fala, olha, se tem um buraco novo ali, primeiro, tem uma alta conexão, né? Tá 100% full time 4G mesmo, já tem 4G mesmo, em qualquer lugar, não tem zona de sombra, então isso já ajuda muito. As ruas não tem obra a qualquer momento, tapume, não acontece isso. Diferente daqui, de qualquer cidade do Brasil. Não estou falando qualquer cidade do Brasil. Então, dificulta muito. Por mais que você tenha tecnologia, dificulta muito. Né? Então, eu acredito aqui, para nós do Brasil, América Latina como um todo, e eu já participei de eventos fora, Latam, e isso é muito conversado. A América Latina como um todo, pela característica dos países e da estrutura, como as cidades são feitas, a gente acredita muito em carro conectado. Né? E aí sim, a gente está monitorando o que está acontecendo com você e o preço oscilando de acordo com isso. Né? A gente acredita que é um futuro, mas ainda tem gaps tecnológicos para isso acontecer. A tecnologia avançou muito? Avançou. Mas para isso pegar mesmo, a gente precisa de escala. Não adianta. E, e o seguro é um risco compartilhado. Né? É isso, é um mútuo. Então, a gente precisa ganhar escala nisso, porque senão fica muito caro. Né? Fica ruim para um lado, fica ruim para o outro. Então, se o Paulo dirige muito ruim, né, dirige mal, eu não vou querer topar pagar um seguro muito caro, eu vou querer preferir o seguro tradicional. Então, só quem vai querer preferir o seguro desse jeito é quem dirige essencialmente bem, ou quem está com o carro na garagem a semana inteira, só sai final de semana. Mas eu acho que isso vai ser inevitável. Em algum momento, terão que ser criados produtos nesse caminho. Né? Porque, sim, aí a tecnologia vai estar avançada de uma forma que a gente vai conseguir medir assertivamente. Hoje tem muita sombra, ainda não está madura. Nas grandes cidades, sim, grandes capitais, sim, só que você não consegue controlar isso. Muito bem, PC. Eu vou ter que pedir licença, porque o Instagram ele tem um limite aqui da live, ele já me deu